aqui. Só concluir aqui, ó. Ó, isso é bem rápido, só para eu concluir. Reta tem equação. Tá? Então é o seguinte, ó. Agora eu já posso me falar assim, ó. Dados P igual a x0, y0 pertencente a R2 e M real, ó, seja R a reta, seja R a reta tal que XY0 pertence a R, ou seja, a reta passando por esse ponto, e o coeficiente angular de R é M. Olha aqui, ó. Seja artigo definido, porque eu sei que só tem uma. Eu sei que só tem uma. Agora, observe uma coisa. Se você pega um ponto P, dado P, um ponto de coordenadas UV em R2, você tem duas possibilidades. U é igual a x0 ou U é diferente de x0. Concorda comigo? Tá certo? Dado P não. Dado que. Porque P já é esse ponto aqui. P é o ponto de coordenadas x0 e y0. Então, dado que de coordenadas UV em R2, eu tenho duas possibilidades. Quais são? U é x0 ou U é diferente de x0. Só tem dois casos a analisar. No caso em que U é diferente de x0, esses dois pontos, ó, no caso em que U é diferente de x0, esses dois pontos, eles não estão numa mesma vertical, correto? Então a reta que passa por esses dois, ela tem o quê? Tem coeficiente angular. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, esses dois pontos, esse ponto e esse, como U é diferente de x0, esses dois pontos, eles não estão numa mesma vertical. Então a reta passando por esses dois pontos, tá? Elas têm coeficiente angular. E a reta que passa por esses dois pontos passa por P. A reta R também passa por P. Então você tem o seguinte: o ponto Q pertence à reta R, esse ponto aqui pertence à reta R, se e somente se a reta R é igual à reta que passa por P e Q. Vocês concordam? Se Q passa por E, o Q não é diferente de P? Nesse caso aqui, Q é diferente de P e, porque esses dois pontos são distintos. E não estão na mesma vertical. E o Q pertence a R, se somente se a reta R é igual a PQ. Mas a reta R vai ser igual a PQ, como as duas retas passam por P, elas são iguais se somente se elas têm o mesmo coeficiente angular. Ou seja, se somente se M é igual ao coeficiente angular da reta que passa por P e Q. Mas qual é o coeficiente angular da reta que passa por P e Q? Quem é? É U? U não. V menos Y0 sobre quem? U menos X0. Ou seja, isso ocorre se somente se V menos Y0 é igual a M vezes U
menos x0. U menos x0. Ou seja, as coordenadas, o Q pertence a R, se somente se as coordenadas de Q satisfazem essa igualdade. Ou seja, isso é se somente se o Q pertence a Szão, onde S é o conjunto solução da equação. Que equação? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Estão lembrados dessa equação aqui? Então, no caso em que u é diferente de x0, o ponto Q de coordenadas UV pertence a R se somente se as suas coordenadas estão no conjunto de solução desta equação, satisfaz essa equação. Agora falta só um caso que esse é o mais trivial. O que eu estou querendo fazer? Estou querendo descobrir qual é a equação da reta que passa pelo ponto x0, y0 com o coeficiente angular m. Então eu mostrei o seguinte, nessa possibilidade aqui, o ponto Q pertence à reta R se somente se as coordenadas de Q satisfazem esta equação. Substituindo y por v e x por u, satisfaz. E o outro caso? Porque eu tenho dois casos a analisar. Qual é o outro caso para finalizar? Para encerrar? No caso em que U é igual a x0, nós temos, no caso em que U é igual a x0, olha, se o U é igual a x0 e o ponto Q é diferente de P, então a reta QP é uma reta o quê? Vertical. Entendido? Então se as... Olha aqui, cara. Quem é U? É a abscissa de Q. Quem é x0? A abscissa de P. Se U for diferente de x0, os dois pontos são distintos e estão numa mesma reta vertical. Então essa reta não pode ser a reta R, porque a reta R não é vertical, porque ela tem coeficiente angular. Então nesse caso aqui, o ponto Q pertence à reta R, se somente se o Y, o V é igual ao y0, porque os pontos não podem ser distintos. Por que pertencer a R, o V tem que ser igual a y0, ou seja, isso é se somente se V menos y0 é igual a 0, mas é se somente se V menos y0 é igual a m vezes o quê? U menos x0, porque eu estou na situação em que U menos x0 é 0. Ou seja, é se somente se P pertence a S, onde S é o quê? É o conjunto solução da equação. Que equação? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Ou seja, em qualquer caso, um ponto de coordenadas U e V vai pertencer à reta R. Que reta R? A reta passando pelo ponto x0 e y0 com coeficiente angular m. Um ponto do plano, o V, tá? Ele vai pertencer à reta R se somente se as coordenadas desse ponto pertencem a quê? Ao conjunto de solução desta equação.
Portanto, essa equação aqui, ela é satisfeita pelos pontos daquela reta R e somente pelos pontos daquela reta R. Ou seja, a reta R, que reta? Que passa pelo ponto P de coordenada x, y, 0 e tem coeficiente angular m, são os pontos do plano que satisfazem esta equação. Tem um nome para essa equação, nem lembro. Eu só sei isso, que você pega um ponto de R2 e o número real, quem é a reta que passa pelaquele ponto com aquele coeficiente angular m. Eu sei que só tem uma. E quem é ela? É a reta formada pelos pontos que satisfazem esta equação. Ou seja, essa equação determina o quê? Uma reta. Se está no conjunto de solução dessa equação, está na reta que passa pelo ponto x0, y0 com coeficiente angular m. Hã? Se o ponto satisfaz essa equação, ele está na reta que passa pelo ponto x, y0 com coeficiente angular m. Se o ponto está na reta, ele satisfaz essa equação. Que reta? Pronto, tá bom. Não, só tem essas duas, cara, armaria. Tá? Só tem essas duas. A analisar. Mas se a gente quisesse dar o conjunto formado dos segmentos da reta Que segmento, cara? Tem a reta P. Que segmento? Que segmento? Segmento. O que você quer, eu acho que você está querendo isso aqui. Eu acho que ele está querendo é isso, ó, pessoal. Está aqui. Tá? Y, X e Y. Eu acho que você está querendo é o seguinte. Você tem uma reta, um segmento de reta passando por esses dois pontos. Né? Eu acho que ele está querendo o conjunto dos pontos da reta. Mas o conjunto dos pontos da reta são os pontos que satisfazem essa equação. Mas não foi o que eu provei. Ou seja, o que eu estou dizendo, o que eu provei para você foi isso. Ó, só escrever aqui para ver se ficou claro. Sejam, ó, o que eu demonstrei, o que foi que eu demonstrei? Foi o seguinte, dados x0, y0, um ponto de R2, ponto do plano, M, o número real, e S, a reta, passando por quem? Por x0, y0, com coeficiente angular. Que coeficiente angular? M. Tem-se uma reta, não é um conjunto de pontos? Então quem é essa reta? É o conjunto dos pontos x, y, pertencentes ao R2, mas nem todos, só os que satisfazem essa equação. Y menos y0 é m vezes x menos x0. Não coloque assim. Tal que y menos y0 sobre x menos x0 é igual a m. Sabe por quê? Porque esse conjunto está faltando um ponto importante nele. Qual é o ponto que está faltando? Qual é o ponto que está faltando? x0, y0. O x0 não está aqui. Eu não consigo fazer essa conta quando o x for x0 e quando o y for y0. Tem que ser assim, ó. É y menos y0 igual a m vezes o quê? X menos x0. Essa conta aqui, ó, é para incluir que ponto na reta? É o ponto x0, y0. Então a reta R, a reta S, é essa reta aqui.
Que conjunto é esse? É o conjunto dos pontos que formam a reta, passando pelo ponto x0, y0, com o coeficiente angular igual a m. Reta vertical não tá descrita por uma equação desse tipo, porque reta vertical não tem coeficiente angular. Tá? Equação desse tipo não. Agora, existe uma equação que descreve todas as retas, que é a equação dessa forma. AX mais BY mais C igual a zero, onde A, B e C são reais, com A diferente de zero ou B diferente de zero. Então isso aqui descreve todas essas equações aqui, elas descrevem todas as retas do R2. Sabe por quê? Porque as retas verticais, elas estão descritas aqui. É quando as retas verticais é quando o B é zero. Quando o B é zero, mais o A é diferente de zero. Ó. Uma equação desse tipo, uma equação desse tipo, ó, AX mais C igual a zero. Aqui com A diferente de zero. É equivalente a quem? AX igual a menos C sobre A. Que equação é essa? É o conjunto dos pontos, cujas abscissas são iguais a quem? A menos C sobre A. Isso é uma reta. É uma reta o quê? Vertical. Você tem o A diferente de zero, tem o C real. Então tá aqui, ó. Você marca o menos C sobre A. A minha reta é essa daqui. O que esses pontos têm em comum, os pontos dessa reta vertical? As mesmas abscissas, que são iguais a quê? A menos C sobre A. Tá certo? E se for o A diferente de zero, e o A igual a zero e o B diferente de zero, ó. Se for assim, ó. BY mais C com B diferente de zero. Que equação é essa? Que equação é essa? Que é equivalente. Que é equivalente a quê? A Y igual a menos C sobre B. Todo mundo que satisfaz essa equação. Quem é que satisfaz essa equação? São os pontos de uma reta horizontal. São os pontos dessa reta aqui, ó. Você pega, marca o menos C sobre B bem aqui. E aí tem essa reta. Todo mundo aqui, todo mundo que está nessa reta satisfaz essa equação. Satisfaz essa equação, está nessa reta. Está nessa reta, satisfaz essa equação. Entendido? E o outro caso são as retas inclinadas. As retas que têm coeficiente angular, que tem inclinação diferente de 90 graus e de 0 graus. Essas retas aqui, qual é a inclinação delas? 0 graus. Qual é a inclinação dessa? 90. Essa reta não tem coeficiente angular. Mas essa tem. Qual é o coeficiente angular dessa? 0. E se o A é diferente de 0 e o B também é diferente de 0? Aí você tem uma equação de uma reta que é inclinada. Ou o coeficiente angular é positivo, ou o coeficiente angular é negativo. Entenderam? Agora, esta equação aqui descreve todas as retas que não são verticais. Porque se o M é 0, fica o quê? Y menos Y0, 0. Fica Y igual a Y0, que é uma reta desse tipo, ó. Uma reta horizontal. Coeficiente angular 0, a reta é horizontal. Coeficiente angular positivo, a reta, como disse o colega de vocês, está subindo. Coeficiente angular negativo, a reta está o quê? Descendo. Tá bom, né? Desliga aí, garoto. Tá bom.